Você já ouviu falar em química esquemática? Nem eu tinha ouvido falar disso até hoje. E me pegou assim, né, de surpresa, com tanto conteúdo que ele traz no processo, né, do que significa isso. E aí, hoje, eu trouxe uma pessoa aqui para falar sobre isso, que vem estudando, se aprofundando, e por que eu achei muito importante trazer para o nosso canal. É óbvio que a gente não fala só de dependências aqui, a gente vai ter uma ampla gama de assuntos dentro da saúde mental, da psicologia, só que assim, cola muito, né, com a ideia do que a gente fala de codependência, do que a gente fala de dependência afetiva, de dependência emocional. E a gente está no final do ano, a gente está fechando o ano daqui a 2 semanas, né? E um dos planos, né, dos projetos é encontrar um novo amor. E aí vamos entender qual é a sua química esquemática? E para isso eu estou recebendo hoje aqui a Bruna Lisboa. Oi, gente. Que é um prazer enorme estar te recebendo aqui, né? Conheço ela desde os 7 anos, minha sobrinha querida. Falei que eu ia contar e eu estou contando. E que vem, assim, estudando, né? Se aprofundando numa linha terapêutica, né, chamada terapia do esquema, que é uma linha teórica, que a gente pode dizer de terceira onda? É uma abordagem dentro da TCC, que na verdade, segunda onda, algumas pessoas consideram terceira, mas tecnicamente é segunda onda da TCC. Então vem nessa pegada de terapia cognitivo-comportamental, mas tem um aprofundamento a mais, né? Tem um lugar de olhar para a infância, que a TCC é muito efetiva e a gente continua usando, sim, técnicas da TCC, mas a TCC é o agora. E a gente consegue puxar na terapia de esquemas um pouco mais, na verdade, focar bastante mais no passado, na infância, nessa construção da pessoa até chegar à fase adulta. Essa construção da pessoa, né, que eu acho que era basicamente, hoje a gente sabe que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, né, é uma das abordagens terapêuticas que mais são recomendadas. Não quero puxar sardinha para lado nenhum, acho que toda abordagem terapêutica tem o seu lugar, mas hoje assim, existe uma vasta gama de encaminhamentos de psiquiatras, né, para terapia cognitivo-comportamental, por uma ação mais diretiva. Mas realmente tinha essa questão de não ir lá na história desse sujeito, né? Exato. Quando a gente fala de primeira onda, segunda onda, terceira onda, né, a gente está falando do aperfeiçoamento, do crescimento, né? Da evolução, isso, dessas abordagens, né? Sim. Então, a terapia do esquema chega nesse lugar, né? Eu queria ler aqui, assim, um pouquinho do que a gente fala, né, sobre terapia do esquema e química esquemática, né? A química esquemática seria um conceito dentro da terapia do esquema, que se refere à atenção automática interna entre pessoas cujos esquemas iniciais desadaptativos se encaixam. O que são esquemas iniciais que seriam desadaptativos? Do que está se falando quando ele fala disso? E ele vai falar também como se fosse uma resposta emocional visceral. Exatamente. Então, assim... Exatamente para você. Pra gente é tudo muito novo. Sim. Por isso, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é a terapia de esquemas, né? Primeiro que ela vem da TCC, mas a gente entende que a TCC é padrão ouro em diversos tratamentos. Crise de pânico, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, diversos
questões da saúde mental, a TCC é padrão ouro. Porém, o Jeffrey Young, que criou a terapia de esquemas, entendeu que transtornos de personalidade eram muito refratários. Refratários. O que seria transtorno de personalidade para as pessoas entenderem dentro do olhar da terapia do esquema? Na verdade, são todos os transtornos de personalidade do DSM, e aí eu vou dar de exemplo, né, alguns. O narcisismo, o border, o antissocial, né, todos esses transtornos que a gente entende que que trazem um prejuízo significativo para a personalidade, que geralmente é para a vida, eles não conseguiam ser tratados tanto de forma medicamentosa quanto de psicoterapia da forma e ter um retorno como era esperado. Não tinha uma melhora do paciente como era esperado, como em depressão, ansiedade, tudo isso a gente caminhou muito e tem um retorno muito seguro. Agora, transtorno de personalidade era muito refratário e não tinha esse mesmo avanço da saúde do paciente, ele continuava caindo nos mesmos sintomas, padrões. Então, o Jeffrey Young entendeu que a gente precisava se aprofundar um pouco mais nessa personalidade para conseguir trabalhar os sintomas do transtorno pela raiz. E a nossa personalidade é formada até os 18 anos. Então, ele puxa essa ideia... Eu não entendi, 18 ou 8 na concepção 18. dele? 18. 18. E até no DSM, né, ele traz isso. Qualquer transtorno de personalidade, ele tem que ser diagnosticado após os 18 anos, que é quando se entende que a personalidade dessa pessoa está realmente formada. Então, o Young, ele trouxe essa ideia de olhar para a infância e entender onde foram os machucados ali, os danos que acabaram desencadeando algum transtorno de personalidade. Porque, como a gente sabe, tem uma questão genética de algum transtorno, né? Qualquer transtorno ele é desencadeado por questões genéticas, ambientais, e tudo isso, relacionamentos na infância, tudo isso vai acabar desencadeando ou não no indivíduo, no paciente. E eu ainda queria... questões ambientais, genéticas, e eu acho que a forma como cada um, de forma individual, interpreta, exatamente, né, aquela situação. Eu acho interessante para vocês aí que a gente está falando com muito familiar, com muitas pessoas que são leigas às vezes, né? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando do que era considerado para a psicologia estruturas que eram consideráveis intratáveis, incuráveis, né? Que a gente tinha como crônicas, né? Aquela pessoa que não tinha como ter uma mudança estrutural. Até porque quando a gente fala de personalidade que se formou, né? A gente consegue tratar uma depressão porque ela não é estrutural. Mas quando é uma personalidade, ela é estrutural. Mas me parece que a gente está caminhando no sentido de encontrar respostas. E aí vem a questão da terapia dos esquemas, que ela vai falar de alguns tipos de esquemas, né? Então, vou agora puxar para entender, para vocês começarem a conhecer um pouco mais o que é a terapia de esquemas. Eu separei uma imagenzinha para trazer aqui, que eu acho que representa bastante um pouco sobre essa abordagem, qual é o nosso objetivo como psicoterapeutas e nosso entendimento da terapia de esquemas. Então, se vocês verem aqui, é uma estátua, né? 2 adultos, de um virado... Exatamente. 2 adultos, um virado de costas pro outro. E aí tem 2 criancinhas internas ali se tocando. Porque a gente entende na terapia de esquemas que o adulto tá ali, mas por dentro tem uma criança ferida, tem uma criança vulnerável. E é nessa criança que a gente trabalha. É o entendimento da gente conseguir aprofundar e lá na infância da pessoa, ver quais foram as necessidades básicas que não foram supridas e acolhê-las. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é esse processo. Então, assim, o que são necessidades básicas não atendidas, né? Em primeiro lugar,
Toda criança precisa, independente de criação, país, cultura, status social, ela precisa de questões básicas para formar uma personalidade minimamente preservada, como segurança, estabilidade, afeto, limites, que agora entra nesse lugar de não pode pôr limites, tem que ser muito acolhedor. Nos perdemos nisso, Exatamente. Né? Na verdade, assim, a gente vem se perdendo, porque eu venho numa discussão grande sobre isso já de 20 anos, desde que eu trabalhei em escolas, né? Porque os pais começaram a achar que, depois de Freud, dar limite traumatizava. Não. Né? Não dar limite traumatiza. Que lindo, Bruna. E assim, eu trabalhei um tempo nessa parte de orientação parental, educação positiva, e tem muito essa linha de não falar não pro filho, sabe? E não, limites é algo essencial para o desenvolvimento da criança e para ele chegar numa fase adulta saudável. Saudável. Então, assim, quando essas necessidades não são supridas, forma uma ferida ali nessa criança e que ela continua carregando. Me corrige, ou não, ou me afirma o meu pensamento, né? Uma criança, quando não recebe um limite, ela pode também criar uma ferida de abandono, de não atenção para ela? Isso é muito relativo à forma que essa criança vai entender. Vai internalizar. Exatamente. Então, a gente pode ter pais com 2 filhos criarem da mesma forma e eles desenvolverem esquemas diferentes. Mas o que são esses esquemas? Eu acho que uma metáfora que a terapia de esquemas traz, que eu adoro e eu sempre passo para os pacientes, é a metáfora do óculos. Então, imagina que você está botando um óculos de grau, mas esse óculos está cheio de poeira, sujeira, gordurinha, dedo. Como que você vai enxergar o mundo? É quando tá sempre meus óculos, como eles ficam. E como que você enxerga o mundo? Nossa, não quando enxergo, ele tá assim? Né? Exatamente. Fica tudo embaçado, Tudo né? embaçado. E essa é a ideia. Esses esquemas são essas sujeirinhas. E aí, ao longo da terapia, a gente vai identificar quais são essas sujeiras e aos poucos ir limpando. Entende? Esse esquema, ele entra na nossa visão e faz a gente enxergar o mundo, se relacionar com outras pessoas de uma forma embaçada. E eles vão se confirmando. Por exemplo, temos um esquema que é muito forte. Quando o paciente traz esse esquema, traz um prejuízo também muito significativo, que é o esquema de abandono. Então, imagina que você tem esse esquema e no seu óculos tá essa lentezinha do abandono embaçada. Quando você vai se relacionar com outras pessoas, não digo só amorosamente, mas profissionalmente e em vários contextos, você vai ter sempre ali atrás uma ideia de que você vai estar sozinho, que você vai ser abandonado, porque esse esquema tá te dizendo tudo isso. E sem perceber, inconscientemente, a gente acaba reforçando esse esquema. Essa era uma das perguntas que eu tinha para te fazer, né? Se o esquema é consciente ou inconsciente. Ele é inconsciente. Ele é totalmente automático. A criança lá atrás foi machucada com isso. Teve uma necessidade básica não suprida, negada para ela. E ela aprende a enxergar o mundo dessa forma. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente não tem a percepção que, poxa, eu sempre tô pensando que eu vou ser abandonada. Eu sempre tô agindo de acordo com isso. A gente só age, vai no automático. Entende? E aí, através da terapia, a ideia é psicoeducar, trazer os esquemas e o entendimento deles para o consciente, para o racional, para depois disso começar a encontrar outros caminhos mais saudáveis. Você está falando de uma coisa e você já me conhece, sabe que eu não tenho muito problema com isso, né, de me abrir. E o meu esquema, com certeza, é de abandono, né? Eu sofri um trauma na infância, que foi a perda do meu pai com 6 anos de idade. E a partir daí, lógico que eu não percebi isso na infância, eu não percebi isso na adolescência, não percebi isso na entrada da fase adulta, né?
Mas hoje, já com mais maturidade, com filhos, com não sei o quê, eu percebi, dentro do meu processo terapêutico, porque todo psicólogo deve fazer terapia, que é muito difícil eu contar com as pessoas. É muito difícil eu pedir ajuda, né? E aí eu lembro que uma vez falaram para mim assim, Ana, para de nadar e boia. E eu falei assim, mas como é que faz isso? Porque assim, aí eu entendi que eu vinha funcionando como uma sobrevivente a vida inteira sem perceber, por esse medo do abandono, da falta. Sim. Porque quando de repente um pai sai, tá tudo bem, a vida toda estruturada, né? Sai para voar e o avião explode no ar, Sim. né? Minha mãe só Claro. tinha 28 anos, teve que, né, dar conta daquela loucura que se deu na cabeça dela. Aquelas duas crianças ficaram meio assim, né? Nossa, meu mundo... Acabou. Implodiu ali junto, né? Só que eu passei a vida inteira, quando você fala da lente embaçada, né? Sem pedir ajuda, sem contar com ajuda, mas sem perceber que isso acontecia. Sim, por automático. E aí a pergunta que eu queria te fazer é: o que te motivava, mesmo inconscientemente, a não pedir ajuda, a não contar? É esse lugar de você sempre tá sozinha, ser abandonada, ou era uma desconfiança do outro? O que passava ali? Porque essa é a questão. Os esquemas, às vezes, eles entram um em cima do outro, né? Não necessariamente um esquema vai estar lá ativado. Pode ser mais de um. E aí, será que é só um abandono que tá aí? Então, gente, estou fazendo terapia. Você sabe quando eu saquei isso? Quando eu percebi como é difícil. Você sabe que eu trabalho com 12 passos. E os 12 passos é uma filosofia espiritual. Então, ele vai falar no primeiro passo da perda de controle, né? Da vida que sai do controle. E no segundo passo, na concepção de uma fé. Para você poder entregar alguma coisa, a sua vida, né? Para você poder... E aí... não, acho que ainda é impossível conceber o que é esse poder superior. Em que eu posso acreditar? Aonde eu posso colocar essa fé? Isso é um dilema que eu venho escrevendo. E aí eu entendi, quando eu saquei que, assim, foi numa situação meio dolorosa, né? Eu perdi um bicho, um animal... E aí, assim, e eu precisava, naquele momento, ter fé. E eu falava, cara, por que eu não consigo ter fé? Aí falavam para mim assim, Ana, reza, ora. Eu falava, mas eu não consigo. E aí eu entendi, eu falei, gente, como é que eu vou confiar nesse Deus se naquela hora ele me abandonou? Se naquela hora ele me deixou sozinha. E aí eu acho que encaixa com o esquema de desconfiança. E também de abandono, Não, né? Tem sim. o abandono, tem a desconfiança. Mas não poder confiar... Exatamente. Né? Ele me deixou sozinha. Como é que esse Deus é bom? E aí é muito... Quem é esse Deus bom que as pessoas falam que deixa uma criança de 6 anos sozinha, né? Sim. Só que assim, do jeito que você está falando, da maneira como você está trazendo, maravilhosa, né? Isso vai se ampliando. Porque aí não é mais só Deus, é qualquer pessoa que está próxima de você que você não pode contar. Porque vira uma crença sua. Uma crença de que eu vou estar sozinha, eu vou ser abandonada, eu não posso confiar no outro. E o esquema, ele quer se manter vivo. O nosso cérebro, ele vai sempre escolher o familiar. Tem uma frase da terapia de esquemas que eu acho maravilhosa, que é o chão que você caminha na infância... Peraí. A infância é o chão que você caminha o resto da vida. Então, o que foi construído na infância, você vai continuar trilhando. Creio. Esse é o esquema. Creio piamente nisso. Então, assim, parece muito louco, mas automaticamente a gente faz isso inúmeras vezes no dia a dia. Imagina que você tem esses 2 copos, tá? Mas a vida inteira, tudo que você conhece como água é uma água cheia de terra. É uma água escura, turva, com gosto forte, mas é tudo que você conheceu na sua vida. E aí eu chego e falo, Ana, bebe essa água aí. E é transparente. A gente sabe, de fora, que a água transparente é mais saudável que a água com barro, certo? A gente ou só quem... A gente que tá de fora.
quem bebe água limpa desde sempre. Sabe a gente que a sabe, água racionalmente. limpa é a que deve ser tomada. Mas a pessoa que só bebeu água com barro vai preferir a água com barro. Porque é tudo que ela conhece, por mais que não seja o mais saudável para ela. Eu tô entendendo que você tá me dizendo que eu sempre vou procurar o abandono? Não conscientemente, mas o seu esquema vai continuar fazendo você escolher o que você conhece, mesmo ele não sendo o mais saudável para você. E aí que entra a terapia de esquemas, que é identificar isso, entender esse lugar e perceber onde na sua vida esse esquema está tentando se manter vivo. Porque quando você entra numa relação de amizade, amorosa, até profissional, questões assim do dia a dia mesmo, que a gente às vezes passa batido, sem perceber, o esquema pode estar se autoafirmando ali. Então, por exemplo, vou trazer um pouco do meu, já que você trouxe também. Eu tenho esquema de abandono também. E a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Que a minha experiência é muito parecida. Mas eu perdi com 5 anos o meu avô, que era uma figura paterna pra mim, muito forte. E ele saiu pra viajar de moto e não voltou. Foram 2 perdas brutais, Exatamente. né? Pessoas que saíram para viajar e não voltaram. E não voltaram. E aí, pra essa criança de 5 anos, eu desenvolvi abandono, vulnerabilidade a dano, que é um esquema que fala que uma catástrofe muito absurda vai acontecer a qualquer momento com você ou com pessoas que você ama. Então, eu me percebo hoje em dia, mas isso antes era automático. Nem percebia, mas eu constantemente estou imaginando o pior. Algo vai acontecer, algo muito ruim vai me deixar doente, matar minha mãe, sabe? Umas coisas assim absurdas. A gente chama, né, na dependência química, do pensamento catastrófico. Eu acho que a TCC também fala, né, do pensamento catastrófico. Sim, e tem isso, que é um erro cognitivo ali que, querendo ou não, os esquemas, eles são crenças. Então, esbarra... É isso que eu falo, a terapia de esquemas, ela aprofunda mais, mas continua sendo uma terapia cognitiva comportamental. Então, assim, eu desenvolvi esses esquemas. O meu abandono apareceu em diversos momentos da minha vida, em que eu me senti sozinha, em que eu confiei, apoiei ali no outro, a ideia de que ele iria suprir um pouco isso, mas eu buscava parceiros que não estavam presentes de verdade. Então, por exemplo, meu esquema de abandono, vou ser abandonada, vou estar sozinha. Como que a gente vê isso até na química esquemática, na visão amorosa? Gente, vamos começar a falar de química esquemática. Ela está entrando na cereja do sundae de hoje, que é a gente falar de química esquemática para as pessoas entenderem melhor o que é um padrão de dependência emocional, codependência. Então, vamos lá, química então, basicamente, esquemática. assim, pega toda essa ideia que a gente falou antes e a gente vai ter um olhar maior em relacionamento. E traz o conceito de que o meu esquema, quando ele é ativado por você, pelo outro, pelo parceiro romântico, a química é maior. Porque eu tô ativada, é aquela coisa de adrenalina, de, me sentir numa montanha-russa, sabe? Porque eu tô sendo ativada. E o nosso cérebro, ele escolhe o que a gente conhece. Mas se eu tenho um esquema de abandono e ele tá ativado e isso tá me gerando adrenalina, não é saudável pra mim, consequentemente. Então, por exemplo, pra mim, tem esquema de abandono, crença de que vou estar sempre sendo abandonada, vou estar sempre sozinha. E aí eu, inconscientemente, escolhi parceiros no passado em que não estavam presentes, em que faziam me sentir constantemente abandonada. Sem querer, eu estava reforçando o meu esquema. Mas o que eu sentia naquele momento é adrenalina. E isso a gente aprende que é o amor. O amor é aquele frio na barriga, é aquela montanha-russa de emoções. Mas isso é só uma ativação esquemática.
O Jung fala, se você... Ativação esquemática. Isso. Que é tão quando os nossos importante, esquemas... Bruna, as pessoas que sofrem de dependência emocional, de relações, né, adoecidas, ouvirem isso, né? E o meu público em especial, né? Porque muito do que a gente está falando aqui, meu público é ótimo, falar que dependente químico é meu público, mas dependentes, né? Intrinsecamente, eles têm uma criança ferida interior, muito ferida, né? E não sabem viver relações mais estáveis. Eles precisam da montanha-russa. Sim. Senão parece que não é uma relação, Sim. né? Com substância. E, Ana, a gente aprende isso desde pequeno. Que o amor é a montanha-russa. Mas o amor seguro, sinceramente, é tedioso. Porque você sabe o que esperar do outro. Ele vai te ligar, você sabe o que ele vai te falar. Ele vai sair com os amigos, você não vai ficar nervosa. Não tem essa emoção constante. E esse é o amor seguro. É o amor emoção calmo. É a adrenalina? É a adrenalina de uma ativação quando os nossos esquemas estão sendo ativados e, consequentemente, fortalecidos. Então, pelo que você está me dizendo, o que te gerava adrenalina era alguém que acionava o abandono e o pensamento talvez catastrófico de que alguma coisa poderia ter acontecido. Pelo que você trouxe pra gente, da tua crença. Ia um pouco, sim, pra vulnerabilidade a dano, que é esse esquema de catastrófico, né? De algo muito ruim vai acontecer. Mas, principalmente, me ativava muito esse abandono. Era um esquema muito forte pra mim. Um esquema também que era muito ativado era a desconfiança. Então, eu estava constantemente desconfiada. E, realmente, era uma pessoa que estava sempre me dando motivos para desconfiar, para me sentir sozinha. E aí, o Jung, ele traz uma ideia muito legal, assim, que ele fala, se você sentir uma química entre 8, 9 e 10, dá um passinho para trás. Porque, às vezes, quem tá fazendo essa escolha não é você, é seu esquema. Gente, se alguém mexer com você nesse Réveillon... Dá um passinho para trás. Que porque ele é 8, 9, 10, é o homem que você encontrou para viver o resto da sua vida a partir desse ano novo. Dá um passo para trás. Exatamente. Tá dado o recado. Porque é isso, Ana. Essa ideia de montanha-russa do amor é esse amor que tá constantemente te levando a altos absurdos e baixos absurdos e dando looping, você nunca sabe o que esperar. Você nunca sabe qual vai ser a próxima volta. E o amor seguro, o amor saudável, não é isso. Às vezes, o amor saudável é uma roda gigante, que não dá frio na barriga, que você sabe exatamente o percurso, que você vai ver o pôr do sol ali tranquila. E às vezes ele não é nada, é um passeiozinho pelo parque. Mas essa constância, essa estabilidade é o que a gente realmente deveria buscar. Mas também a gente está acostumado a sempre ver em filmes, em livros, em séries, essa ideia do amor que, né, muda tudo, vira o mundo de cabeça para baixo. E quando a gente fala de dependência química também, tem essa busca pela adrenalina. A gente aprende que amar dói, né? Exatamente. Que você tem que mudar o outro. E no final da história... Tudo compensa. O príncipe vem e salva a princesa. Depois de toda a dor dela ter, tipo assim, Branca de Neve, né? Entrou na floresta, ficou perdida, foi parar com 7 anões, a bruxa queria matar, não sei o que. Aí vem um príncipe encantado e acorda ela, né? Sim. E eu acho que é assim que a gente busca complementar esses esquemas. É que a gente reforça esses esquemas, que esses esquemas ficam mais ativados. E não é que um relacionamento saudável não vai te ativar. Hoje eu tenho um relacionamento muito saudável, que é a minha roda gigante. E eu continuo sendo ativada. Mas a intensidade desse esquema... O que você chama de ser ativada, Bruna? É quando esse esquema mexe ali. Quando vem ativada não é uma coisa boa. Depende da forma que você vai lidar, né? Então, a ativação esquemática é quando algo
na minha relação, no cenário, na situação que eu tô vivendo, desperta ali meu esquema. Então, por exemplo, meu esquema de abandono. Em algum momento ali, algo aconteceu em que eu pensei, caraca, eu vou estar sozinha, vou ser abandonada. Ele continua ali, meu esquema. E às vezes ele é ativado. Entendi. Só que num relacionamento saudável, a intensidade desse esquema é menor. E você tem um lugar seguro também para buscar o conforto que você precisa para não dar voz pro esquema. Então, por exemplo, se hoje... Deixa eu entender, Bruna, Uhum. já que você abriu a história, né? A tua Uhum. história também. Quando você fala assim, você tem um lugar seguro hoje, e a gente Uhum. conversou sobre isso, né? O quanto que você amadureceu com a psicologia, o quanto você hoje é uma mulher não que vai fazer mal para mim. Tudo bem que eu pinto os cabelos brancos, mas assim... Quando você fala desse lugar saudável, esse lugar saudável é dentro de você, depois de todo o teu processo terapêutico? Sim. Ele é dentro de você? A gente... eu trouxe uma outra imagem que eu acho que representa um pouco também do que é esse lugar saudável. A gente trabalha na terapia de esquemas, flexibilizar, diminuir a intensidade desses esquemas. E do outro lado, exatamente. Do outro lado, a gente trabalha o que a gente chama de adulto saudável, que é o nosso lado preservado, que é o nosso lado saudável. E aí essa imagem sempre me remeteu a isso, esse lugar de, na terapia de esquema, a gente poder se abraçar, se acolher essa criança interna que tá aí sofrendo. E Vocês não esse estão vendo assim direito, provavelmente, mas assim, tem uma criancinha dentro, a adulta, adulta está se abraçando, sim, agora atrás tem a sombra com o com coração. o coração. Que, assim, essa imagem não peguei de um livro de terapia de esquemas, não é uma imagem de terapia de esquemas, mas sempre que eu vejo, me remete muito à ideia da abordagem em si. E a minha interpretação E da disso... recuperação. Exatamente, de fortalecer esse lado saudável do autocuidado, do autoamor. E conseguir fortalecer qualidades nossas, de E essa é a única assertividade. possibilidade de recuperação, né, Bruno? Sim, que é o nosso adulto saudável. Que é o que a gente trabalha na terapia de esquemas. É esse lado que tem uma ativação ali, em alguns momentos. Existe. Mas a gente consegue entender que essa ativação não me define. Então, um exemplo, hoje em dia, eu tava até contando pra Ana esses dias, que teve um dia que meu namorado, atualmente, ele saiu com os amigos. E eu nunca me preocupo, né? Antes, no meu antigo relacionamento, eu ficava desesperada. Porque eu tinha desconfiança ali, eu tava sendo ativada intensamente, constantemente. E meu namorado saiu com os amigos, eu fiquei, ótimo. Só que ele chegou em casa e dormiu. E não me avisou. E eu falei, Senhor, ele ficou preso no elevador. Aí veio minha vulnerabilidade a dano. Não, até porque você me falou que ele saiu pro andar de baixo. Pro andar de baixo, era no mesmo prédio. Ele Por foi isso pra o casa do elevador. amigo. Ele foi pra casa dos amigos, gente. E eu não tava desconfiada assim, não, porque ele vai fazer alguma coisa, ele vai... Aquela intensidade não estava me controlando nesse nível de abandono. Mas a vulnerabilidade foi ativada. Só que hoje eu tenho um adulto saudável fortalecido, que conseguiu entrar e falar, olha, eu acho, conhecendo a pessoa, que ele dormiu e que tá tudo certo. Mas senão eu poderia entrar numa espiral ali e surtar com a situação e ficar desesperada. Mas eu consigo hoje entender que o esquema tá batendo aqui, mas não ouvir 100% a vozinha dele. Entende? Não deixar ele ter essa vazão toda. Exatamente. E aí, dentro de um relacionamento saudável, eu posso chegar e falar, gente, surtei. Olha o que eu pensei. Pensei que você tava preso dentro de um elevador. Que loucura. E a gente riu sobre isso. Ele falou, poxa, mas eu nem te avisei, né? Caraca, realmente, eu apaguei. Me desculpa. Não, tudo bem. E aí, dentro de um relacionamento saudável, os dias bons são muito bons. E os dias ruins são seguros. Você consegue ter ali uma estabilidade, uma troca, uma comunicação pra falar, cara, isso aqui me bateu mal. E o outro vai poder estar ali pra te dar essa segurança.
O que são dias ruins seguros? É exatamente esse exemplo. Um momento em que eu estiver ativada, por exemplo, vamos supor que meu esquema de abandono tá ativado por alguma situação, ou às vezes coisa que vem assim, o esquema às vezes bota uma vozinha na cabeça e fala, ó, e se você ficar sozinha de novo? E aí algo aconteceu e que me ativou nesse lugar. Eu tô mal. São dias ruins. É um dia ruim que eu tô me sentindo muito ativada com isso. Eu me sinto segura o suficiente pra chegar pro meu parceiro e falar, ó, isso aqui tá me pegando. Eu tô me sentindo muito insegura com uma certa situação. E ele vai me acolher. A gente vai ter essa troca. Não é um lugar de eu tenho que lidar com tudo sozinha porque o outro vai me abandonar. Eu não sei o que esperar do outro. Eu posso ter uma comunicação assertiva, eu posso ser acolhida, eu não vou ser criticada, julgada. Ninguém vai virar pra mim e falar, ai, que louca. É reformular Coisa da sua esse cabeça. lugar, né? Exatamente. Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em química, em relacionamento, Uhum. é sempre uma coisa boa, né? Pô, rolou uma química, né? Depende. Quando a gente fala de química esquemática, é sempre uma coisa ruim? Sim. Nossa, eu fiquei até assim, não. Sim. Ai, que chato. Porque a química esquemática, ela não fala do seu lado saudável se atraindo pelo outro. Ela fala sobre o seu esquema, aquela dorzinha, aquela crença que te traz tanto prejuízo uma vida inteira, tá sendo ativado e tá sendo confortável porque é o que você conhece. Você tá bebendo copo cheio de barro, achando que aquele é o saudável. Mas é o que você conhece. E aquilo te dá uma adrenalina absurda. Mas não é saudável. Não é a química que a gente procura. É tipo beber o copo cheio de barro, tá constantemente passando mal de estar bebendo aquela água suja, né? Mas não conhece outro estado. Se você parar de passar mal, qual é o normal que você conhece? Se você a vida inteira tá passando mal com isso. Se a vida inteira, agora falando, né, de relacionamento em si, saindo da metáfora, se a vida inteira você tá acostumada a tá ansiosa, tá ali, tá em cima, não saber o que esperar e tá numa constante adrenalina, e quando isso passa? Quem sou eu? É desconfortável. É tedioso. É vazio. Na verdade, é muito preenchido Ah, se você conseguir olhar para uma nova forma de preenchimento. talvez seja muito confortável se você chegar nesse lugar através de um processo terapêutico. Sim. É porque o que eu vejo, né, a maioria das pessoas que sofrem desse tipo de relacionamentos adoecidos, de codependência, não sei se o esquema, a química esquemática, a terapia do esquema vai falar disso, né? Sim, Mas fala. são pessoas que têm muita dificuldade de buscar recuperação. São muitas pessoas que se apegam ao padrão, né? E têm a certeza que nada está acontecendo, que é o mundo que se voltou contra elas. Sim. Né? E isso tem uma linha, assim, da terapia de esquemas que é para dependência química. A gente entende até o abuso de substâncias e todas essas Dependência questões. emocional também, Dependência emocional, codependência. exatamente. Como uma forma de lidar com o esquema. E aí a gente vai para algo como uma substância para tentar lidar com o que tá sendo aqui, tá desconfortável. E o outro pode ser uma substância? Pode. Pode entrar como uma Pode substância. entrar como uma substância, mas assim, eu acho que dentro disso, todos nós temos uma tendência de seguir o padrão. Na dependência química, tem uma intensidade muito grande, porque a gente está lidando com questões também de substâncias que deixam mais intensas às vezes. Sim. Que alteram, né? Exatamente. Mas não de forma que o geral, relacionamento não altere. não. Porque mexe com também química interior. Claro, né? muda Química completamente. interna. Muda completamente o cérebro. Tanto é que um término gera uma dependência química no cérebro, né? Porque a gente tá ali liberando
diversos hormônios com aquela pessoa tendo essa constância e do nada, terminou. Acabou esses hormônios. Nosso cérebro sofre. Então tem esse lugar. Mas todos nós temos dificuldade de mudar padrão. Porque é difícil. É a vida inteira você repetindo algo, isso se fortalecendo, se enraizando. E aí você vai mudar para algo mais saudável? Como? Você não tem as ferramentas. E como é que se dá, assim, o processo o processo terapêutico, né? Como é que começa a identificação do esquema dessa pessoa para poder oferecer ajuda para essa pessoa, né? Porque, assim, quando a gente atende, a gente conhece, né? A gente já vê mais ou menos na história da pessoa, que tem um histórico de abandono, mas não tem como aprofundar, assim, na raiz lá da questão e dizer, é isso, né? E aí, como é que vocês, né, que trabalham disso, que trabalham, né, dentro dessa linha terapêutica de abordagem, né? Como é que vocês fazem esse levantamento, essa abordagem? Você tem algum exemplo de um caso, né, que você acompanhou, que você fez princípio, meio e fim? Então, na terapia de esquemas, a gente tem o questionário do Jung. E que você vai responder as perguntas ali. Ele é longo. É um levantamento. É um levantamento. Que a gente consegue, através dele, ter um direcionamento. Ele não é 100%. Porque, assim, seria lindo se o nosso cérebro, a nossa personalidade fosse resumido em um cálculo rápido que a gente faz. ChatGPT. Exatamente. Não é. Então, assim, eu particularmente gosto muito de usar. Tem psicólogos da terapia de esquemas que não usam. Mas eu gosto, aí vai de cada um também. Eu uso o questionário para ter um primeiro levantamento, fora que as perguntas do questionário também são muito interessantes para depois você debater na terapia. Então, eu sempre levo muito isso. Só que a gente vai continuar identificando ali ao longo do tempo, na clínica, nas situações do dia a dia do paciente, os esquemas. A gente tem ali indícios e sinais. Então, o que você falou sobre a sua situação, né? Que eu te perguntei, mas será que é só um abandono? O que te motivava a não confiar muito na outra pessoa, não depender, ficar revoltada com Deus, por exemplo, né? E falar, poxa, se ele me abandonou, então o que tem por trás disso? Será que tem mais coisa? E a gente falou sobre desconfiança e abuso. Então, a gente vai puxando do paciente para entender o que tem lá atrás. O que tem por trás de tudo isso. E, geralmente, o questionário não é 100%. Ele não dá todas as respostas. Não. Sabe por quê? Porque a gente evita. E isso é um caso pessoal também. Eu faço terapia fora, né, pra mim. E é terapia de esquemas também. E eu fiz o primeiro questionário, eu tava começando a estudar a terapia de esquemas, mas eu respondi meio desligada, assim, porque tem coisas que te ativam. Então, por exemplo, se pergunta, não é exatamente assim no questionário, mas para não dar a pergunta exata. Mas, você se sente abandonada? Eu vou admitir que eu me sinto abandonada? Claro que não. Eu vou botar um número menorzinho ali. Porque é difícil para mim admitir isso. Inconscientemente, às vezes. Esse pensamento aparece inconsciente. E a gente responde o questionário. E aí, depois de 1 ano de terapia, minha psicóloga pediu pra eu fazer de novo. E eu refiz, já com um entendimento maior de terapia de esquemas. E na sessão seguinte, eu cheguei pra ela e falei, eu sei que eu marquei tudo 2, que é o baixo, assim, que não iria dar ativado o esquema. Eu sei que eu marquei tudo 2 em abandono. E eu evitei tudo. Eu sei que eu tenho abandono. Sabe? Eu sei que eu tenho. Você estava dizendo pra ela que você controlou o teste. Sim. E os pacientes podem não dizer pra gente, mas eles controlam o teste. Teve um paciente meu que E aí claramente... vem essa resistência à mudança que a gente estava falando, né? Exatamente. Até a gente porque, não consegue como nem você se olhar disse ali. que tem uma indicação muito grande, né, para pessoas com transtornos de personalidade, mas eu acho que também para pessoas, quando a gente fala da criança ferida, né, da criança vulnerável, pessoas feridas não se mostram.
né? A Apesar gente daqueles cria bonecos serem proteção. de arame, né? Uhum, Parece que você tá ali olhando para o interior, né? uhum. Mas essa criança tá muito bem Muito escondida, bem né? escondida. Então, assim, são pessoas que vão tender a fugir do sintoma constantemente, através Uhum. de várias coisas, relacionamento, Sim. droga, trabalho, A gente cria né? proteções. Você fala coisa você falou para mim outro dia, Hipercompensação. hipercompensação, né? Então, o que que a Ser gente entende? hipercompensado. O que que a gente entende? Que quando o esquema é ativado, tem estilos de enfrentamento, que são 3: resignação, hipercompensação e evitação. O que que isso significa? Repete É, para as pessoas. Quando os esquemas são quando os ativados, esquemas são ativados, para lidar com a ativação dele, o desconforto que ele traz, a gente tem estilos de enfrentamentos, que são 3: hipercompensação, resignação e evitação. E aí, o que cada um significa? Na resignação, eu vou aceitar que aquilo é verdade. Eu vou aceitar que eu vou ser abandonada, que eu vou estar sempre sozinha. Na evitação, eu vou evitar qualquer situação que possa confirmar esse esquema. Então, eu vou evitar até de me relacionar. Não vou me relacionar porque eu não quero ser abandonada. Já na hipercompensação, a gente faz de tudo para provar que aquele esquema não é verdade. A gente faz o oposto dele. Então, por exemplo, hipercompensando o abandono. Eu vou ficar em cima da pessoa, eu vou correr atrás, eu vou sufocar ela. O problema é que nas 3 formas, você está reforçando seu esquema. Você está provando que ele é verdade. Porque na resignação eu vou aceitar que é verdade, é isso. Na evitação eu não vou me relacionar com ninguém, não vou poder provar que o esquema não é verdade, porque eu não tenho relacionamentos, eu tô sempre sozinha. Na hipercompensação eu vou sufocar tanto o outro que, consequentemente, ele vai se afastar. me veio uma pergunta agora na cabeça, né? A Uhum, gente falou muito sobre a questão. E a gente fala muito, quando a gente fala de relacionamentos pacientes, né? Com problemas de relacionamentos, com adoecimento em torno uhum. de relacionamentos, a gente vai falar muito de personalidade border. Que Né? é É o um foco diagnóstico da muito moda, do forte. que está em torno aí de todos esses. Mas que a gente sabe que eles realmente carregam, né, essa questão Sim? em relacionamentos. É, o paciente border, né, a pessoa que tem o transtorno border, ela tem uma das tendências dela, uma é essa, né, de buscar, né, Uhum, não aceitando o abandono, né, uhum, ficar se submetendo, uhum, ligando, procurando, é, meio que enlouquecendo mesmo, né? Sai de uhum. casa, vai atrás e tal, e chegando ao ponto de se Auto, automutilar. sim. Esse seria algum tipo de esquema? Esse de Então, se ferir, de se esse machucar? seria o comportamento. E aí a gente entra no entendimento de como aquele comportamento se deu. Qual esquema pode ter sido ativado? Por exemplo, o border, ele é um transtorno de personalidade que tem um resultado muito bom com tratamento em terapia de esquemas. Border e narcisista sempre foram o foco do Jung, claro que não só limitando a eles, mas assim, a gente vê esses 2 transtornos como a terapia de esquemas tendo um caminho de tratamento O resultado muito. efetivo? Um resultado efetivo em um caminho já bem estudado, sabe? Porque a terapia de esquemas é relativamente nova, né? Mas, né, para esses transtornos é bem mais estruturado, assim. E o border, ele. Evidências. Exatamente. O border, ele costuma hipercompensar, que é esse lugar de correr muito atrás e tudo mais. Às vezes ele pode evitar entrando na substância, né? Vou entrar para a Evitar a substância dor. para evitar, ir para uma evitação. Vou usar uma substância aqui. Pode ser também um mecanismo de hipercompensação, mas é isso, cada indivíduo. Isso é o que eu mais gosto da terapia de esquemas. Essa ideia de que cada paciente ali é único.
E a gente tem que olhar profundamente quais são as ativações que ele está trazendo, quais são as feridas que ele carrega. Nem todo border vai ter os mesmos esquemas, né? Com certeza não. Eu tô entendendo, eu tô lembrando da nossa conversa esse final de semana, mas eu não vou trazer isso para cá porque vai gerar muita controvérsia, o nosso ponto de vista sobre diagnósticos, né? Sim. E a questão assim, eu vou até falar porque eu vi uma psicóloga falando essa semana e ela tem mais de 2 milhões de seguidores, então se ela pode falar, eu também posso, né? Como que é complicado a gente tratar o indivíduo através de rótulos. Sim, O indivíduo não é um rótulo, né? com E a gente estava certeza. conversando sobre isso essa semana, né? O que é uma pessoa que é border e que, de repente, depois de um processo terapêutico, de uma leitura, né, através desses esquemas que ativam ela e que isso é trabalhado, essa pessoa funciona dentro de um padrão, não vou dizer de normalidade, porque eu não acredito em normalidade, eu não sei se Mais você funcional, acredita, talvez. mas uma pessoa que acaba sendo funcional, né, dentro Sim. dos seus esquemas de vida. Sim. Né? Eu lembro que uma vez eu tive uma paciente que era acompanhada pela psiquiatra lá da clínica e ela tinha todo o padrão border. Era adicta, tinha questões de dependência afetiva emocional, já tinha tido 2 tentativas de suicídio, né? E aí o pai dessa paciente perguntou para a psiquiatra assim, mas isso não tem cura? Aí a psiquiatra falou assim, depende. Ele, do quê? Às vezes, se ela casar, tiver um filho. E eu entendi que aquela psiquiatra estava dizendo, se num determinado momento da vida ela se autorrealizar, ela se encontrar, né? Essa coisa e assim encontrar um caminho profissional também, ela falou, pode ser que ela não apresente mais esses sintomas. E aí a gente está falando de um diagnóstico ou a gente está falando de um vazio, uma angústia existencial que não estão encontrando o seu lugar de expressão? Então, assim, o vazio existencial é um sintoma do border, né? É uma coisa, assim, que Vazio ele constante, carrega. né? Exatamente. Mas a Ana sabe, mas eu entrei na psicologia com a proposta de sair desse lugar de rotular. De olhar para o paciente como indivíduo, cada paciente tem um caminho, uma história. E eu não acredito também nesse rótulo, né? Eu acho, sim, que quando tem um transtorno, é importante ser identificado para a gente pensar também no tratamento. Mas o paciente não é esse transtorno. E por isso que a terapia de esquemas fez tanto sentido para mim. Porque a gente consegue aprofundar um pouco mais. Não é só dar checkzinho ali nos sintomas do DSM. É a gente realmente começar a entender profundamente o que tem por trás desses sintomas. E aí, quando a gente fala do border, assim, eu acho sim que tem diagnósticos errados. Que a gente tá numa geração, assim, de profissionais, acho que já vem de um tempo de querer dar muito rótulo, né? Muito Excesso de transtorno. diagnósticos, Exatamente. né? Mas... Assim, a gente sabe que a psiquiatria hoje, né, e a psicologia, né, são muito mais reconhecidas do que já foram antigamente. Sim. Só que o fato de alguém procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo, não necessariamente ele precisa de um rótulo, de um diagnóstico. Claro que talvez não. ele precise, talvez não, com certeza, ele precisa de ajuda. Sim. Né? Mas para ter essa ajuda não precisa de um rótulo. E quem que não precisa de ajuda? E quem que não precisa de um lugar seguro para conseguir se entender melhor? E não é porque talvez aquele paciente cumpra ali as tabelinhas do DSM, do diagnóstico, que ele vai ser botado nessa caixinha, né? Eu tive uma paciente em que os médicos viraram e falaram, não, ela é border. E eu falei, cara, mas eu não consigo ver ela border. Eu não consigo ver. Porque é para além do sintoma. Eu conheço ela há 1 ano. E eu não consigo ver essa pessoa
nesse lugar. Então, acho que é olhar para além desse rótulo, mas, claro, no meu entendimento, e eu acho que a terapia de esquemas traz muito esse lugar humano de acolhimento do transtorno, uma visão muito humana mesmo, até do narcisista, que muitos psicólogos não querem nem tratar, né? É um transtorno desafiador, assim. Todo transtorno de personalidade, é né? desafiador. Mas, assim... Mas tem psicólogos que adoram. Então, eu também, né? Não é Eu por gosto de acaso que eu desafio, fui. né? Sim. Não é por acaso que eu fui para uma terapia que usa, né, tem como base transtorno de personalidade. Mas a gente entende que o border, ele tem um lugar disfuncional. Que até o cérebro dele, ele trabalha muito mais no límbico, no impulso, na emoção, do que até no trabalho do pré-frontal, que é o controle de impulso, de, né, conseguir reestruturar, se reorganizar. Então, esse pré-frontal, às vezes, nem é tão bem formado mesmo, para conseguir dar esse lugar de controle de impulso. E aí ele vai agir sempre com o sistema límbico dele. Então, tem o funcionamento do cérebro mesmo é diferente. E aí acaba... Estruturalmente, né? diferente. Tanto border como outros transtornos que a gente vai encontrar, né? A gente vai encontrar na estrutura uma formação Exato. que justifica os sintomas Mas também, né? Aí que tá a questão. Isso não é uma sentença, não. Não é um lugar de meu cérebro é assim, pronto, acabou. Né? E aí... Gabriela, eu nasci assim, Exatamente. eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? A gente vai entender que tem sintomas que tem ali por trás uma explicação, né? A gente tem hoje a ciência evoluindo cada vez mais, mas comprovações e embasamentos científicos. Eu acredito muito na psicologia baseada em evidências. Então, claro que eu vou usar esse entendimento, mas eu não vou parar aí. Eu vou olhar, meu objetivo vai ser olhar. Sujeito. Exatamente. Então, assim, o border, ele tem uma tendência a aliviar um pouco os sintomas conforme vai chegando no envelhecimento mesmo, na fase mais adulta, lá pra frente. Que tem até a ver com a maturidade cerebral, né? Sim, mas tem essa tendência. É regra, não é regra, mas a gente tem esse entendimento. Mas para além disso... A ideia da questão, né? Se essa pessoa preencher esse vazio com um casamento, filhos, profissão, ótimo. Mas muitas vezes a gente tá pedindo as coisas básicas, né? Que parecem tão básicas, que a gente tá pedindo para esse paciente border, às vezes para ele é um grande desafio. Por quê? Porque os esquemas estão ali atrapalhando. Porque às vezes ele tem um esquema de abandono que não deixa ele se relacionar. Às vezes ele tem um esquema de fracasso. E às vezes tem um esquema de abandono que não deixa essa relação efetivamente ser saudável. Exatamente. Porque como ele acha que constantemente ele vai ser abandonado, ele está vivendo, ativando né, esse medo. Sim. E aí imagina, eu chego para essa pessoa e falo, mas casa, tenha filhos, tenha uma profissão e o border vai estar melhor. Tá, e como que ela vai fazer isso? Se ela não tem as ferramentas. Se ela tá a vida inteira sendo controlada por esquemas, inconscientemente, e ela nem teve a chance de realmente identificá-los, entendê-los e criar ferramentas para buscar um caminho mais saudável. Agora, isso que você está falando, Bruna, é interessante porque eu atendo muita paciente border por causa da dependência química, das adicções, né? Uma vez o psiquiatra lá da clínica, né, que é o responsável lá pela parte de dependência química, aí eu virei para ele e falei assim, mas você só está dando, só recebo paciente border, é só diagnóstico de border. Ele falou, 70% das clínicas psiquiátricas de dependência química, o diagnóstico é border. Sim. Eu falei, caramba... Mas, assim, adoro. Gosto muito de tratar. Acho que é um desafio, né? E aí, o que acontece? O que eu percebo, né, dentro do processo delas, né? Eu vou falar delas, mas eu tenho paciente homem também, né? Mas a maioria a gente sabe que são mulheres, né?
o quanto que elas destroem relacionamento. O quanto que elas chegam dentro de um padrão que elas não percebem de autossabotagem, Sim. que aquele relacionamento que poderia chegar nesse lugar que você está falando, né? Será que elas conseguem chegar lá e construir isso, né? Elas não conseguem chegar porque elas destroem aquele relacionamento. Quando está pleno, está saudável, elas arrumam alguma forma de sair desse lugar, de tirar a relação desse lugar. E aí, a questão é, será que elas destroem, prejudicam e sabotam esse relacionamento? Ou são esses esquemas inconscientes, Sim. né? Que a gente... eu acho que o entendimento que eu gosto muito é a questão do dedo podre, Mas a né? gente sempre fala, E né? que a gente tá chegando no Natal e sempre tem aquele tio, aquela tia, tá solteiro, dedo podre, tá com dedo podre, só escolhe gente assim. E aí, o que faz a gente sentir? Caraca, se meu dedo tá podre, eu tenho que amputar o dedo, a mão, o braço, sabe? Porque não tem outra saída. E não, é uma química esquemática. É um padrão que a pessoa conhece desde lá de trás e que ela tá só repetindo inconscientemente. E aí, essas mulheres, elas sem querer, né, acabam reforçando esse esquema, sendo abandonada, confiando às vezes em pessoas que acabam provando o contrário, se botando em situações em que esses esquemas vão ser reforçados, mas sem realmente entender que esse padrão tá acontecendo, que é um ciclo que ela tá entrando e saindo, e se colocando nas mesmas situações, e sendo ativada pelas mesmas coisas, porque é tão automático. E quando a gente vê... Então pensa, um border hipercompensando o abandono e indo pra cima da pessoa e ficando lá o tempo todo. Na cabeça dele não vai passar, poxa, tô aqui hipercompensando meu abandono e acabo Ele nem sabe disso, né? de forma alguma. A gente aqui, enquanto psicóloga, é que tem que contar. Vem pro consultório, gente, pra entender o que é E aí, isso. como que essa pessoa vai parar de ter relacionamentos frustrados se ela não tem nem noção de que isso tá acontecendo? É até, assim, injusto, né, a gente esperar que esse dedo podre mude, sendo que pra mudar, a pessoa tem que realmente entender de onde vem esse padrão, como ele é ativado, como ele é reforçado no dia a dia, como funciona, os sentimentos que ele traz, os comportamentos que ele traz, é tanta coisa. E aí, como que vai perceber isso sozinho? E é tão interessante, né, que as pessoas não entendem quando você fala tanta coisa. Estava lembrando de um caso de um paciente que tem Existe esquema de rejeição? Qual é o nome? Tem defectividade. Defectividade. Uhum. Então, assim, e ele hoje faz de tudo. Ele cria situações onde ele se sente rejeitado, né? Uhum. Ele faz com que as pessoas abandonem para que ele se sinta Exatamente isso. rejeitado, né? Então, eu estava pensando nisso, né? No sentido, né, de te perguntar, né, dentro disso, se todas as relações que são muito intensas, né, a gente está falando da criança interior ferida, que eu chamo de criança ferida interior ou interior ferida, Uhum. você chama de criança vulnerável, Uhum. né? Sim. A gente vai estar sempre falando dessa criança e existe forma de viver relações intensas sem que seja essa criança sendo ativada? Então, aí a gente entra num leque gigante da terapia de esquemas. Porque existem outros modos que são essa criança vulnerável, esse lugar de hipercompensar e às vezes uso de substâncias, às vezes me desconectar. São modos que a gente fala, que é a junção desses esquemas com emoções, comportamentos diferentes e acabam sendo formas que a gente aprende a lidar com essa ativação, né? A criança vulnerável é a que sofreu, mas dentro disso existem
outros modos. Criança zangada, protetor desligado. Tem um leque, assim, Protetor desligado. Que é uma evitação de vou me desconectar do que tá me machucando. Então, a gente se desconecta. E que eu acho que se a gente entrar nesse ponto, a gente vai ficar falando também, porque tem muita coisa pra entender desse lugar. Então, a gente tem que se encontrar ainda muitas vezes, Sim. porque eu tô, assim, encantada com isso que você... com o que você trouxe para a clínica, né? Que é, assim, eu sempre gostei muito da leitura da terapia do esquema. Você trouxe 2 livros aí que falam muito sobre isso. Até mesmo Sim. as pessoas... Parece que é um livro fácil de ler, né? Então, eu ia até falar que esse livro aqui, Reinvente Sua Vida, ele é do Jung, que criou a terapia de esquemas, e é um livro que geralmente eu passo para os pacientes. Esse que eu trouxe, ele é mais técnico mesmo, para entender profundamente, enfim. Mas esse aqui é para os pacientes mesmo, para você aí de casa, se quiser entender um pouco mais sobre os seus esquemas, sobre como funciona. Ele traz os esquemas, a explicação. Não são todos, mas tem grande parte dos esquemas que estão presentes aqui. E ele traz exemplos. Por exemplo, um que eu adoro desse livro é um de esquema de abandono, que ele conta a história de um paciente dele que ele teve, que tinha esquema de abandono e se casou com uma mulher que estava constantemente traindo ele. E aí, como que funciona a química esquemática? Cada vez que ela traía ele, mais necessidade ele sentia de reconquistá-la, de permanecer ali. E aí, ele tá reforçando o esquema. Ele tá se relacionando com alguém que tá fazendo ele se sentir constantemente abandonado. Isso gera uma adrenalina, porque é o que ele conhece. E ele acha que é amor. E precisa reconquistá-la. E cada vez que ela abandona, precisa reconquistar mais, e a gente segue o padrão. E ele permanece nisso por um bom tempo. Depois de muita terapia e tudo mais, ele consegue ir buscando um caminho mais saudável, um lugar mais funcional. Mas esse livro traz bastante exemplo e tem uma linguagem mais fácil, assim. Mais acessível, né? Mais acessível. Então, se alguém ficar curioso, se quiser saber mais, é uma indicação que eu passo para os meus pacientes e quero deixar aqui para quem quiser. E assim, esse livro eu já ouvi muito falar dele, né? Tenho ele também. Oh, meu Deus, como é que fala? Online, virtual, né? Em PDF? Em PDF. Não é em PDF, não, para ouvir audiobook, né? Audiobook. Uhum. E aí, assim, o convite para vocês, né? E o ponto de atenção é: não se apavore no momento que você possa identificar algum esquema, porque, como a Bruna mesmo falou, todos nós temos os nossos esquemas. A gente aqui expôs o nosso, né? Que é uma história de perda, de abandono, a gente talvez tenha traição também, porque a gente foi traída pela vida, né? De repente, assim, as figuras, né, de proteção saem para viajar e não voltam mais. É uma traição da vida, né? Mas, assim, E eu não sei, vou te perguntar. Porque você outro dia ela fez avaliação. A Bruna está lá na clínica, tá? Ela vai estar afastada 6 meses para fazer a TCC dela, da terapia do esquema. Mas a gente vai montar um núcleo de terapia de esquema lá na clínica. Eu estou esperando ela voltar. Você fez a avaliação de uma paciente minha e você falou: Ana, ela responde a quase todos os esquemas. Eu acho que é um transtorno de personalidade. Mas todos nós temos todos os esquemas em maior ou menor grau ou não? Não, isso é muito relativo. E também, assim, é aquilo. O questionário não é 100%. Quando a gente vê, são 18 esquemas no total. Tem gente botando mais, mas enfim, o que eu uso são 18 esquemas. O que você está aprendendo na sua formação, na tua especialização. Todos os... que é o mais bem aceito hoje em dia, né? Tem pessoas estudando e desenvolvendo, porque toda abordagem continua em evolução. E tem pessoas ainda buscando novos esquemas, adicionando esquemas, mas enfim. O que a maioria, assim, do meio usa são 18 esquemas no total. Já tá bom, né? O suficiente, a maioridade. Sim. E aí,
A gente entende que quando tem um questionário com, sei lá, 15 esquemas ativados, tem ali um sinalzinho de que pode ter um transtorno de personalidade. Isso é regra, é lei? Não, não é. Tem que ser investigado, tem que entender como que foi feito esse questionário, o que bateu na pessoa, acompanhar. Mas assim, vamos pensar na base do que são os esquemas. Se a gente vê um prejuízo constante e extremamente significativo em todo o desenvolvimento dessa pessoa, capaz de ter 15 de 18 esquemas, a gente entende que a personalidade dela pode ter sido prejudicada. A estruturação da personalidade dela, né? Pode ter sido afetada. Ela pode ter desenvolvido uma personalidade um pouco disfuncional. Isso significa um diagnóstico? Não. Significa que vou olhar para isso. Vou ficar atenta. Assim, até porque eu já tinha essa pulga atrás da orelha. Por isso eu pedi para você testar, entendeu? Eu acho que entra muito nisso. Entra como um norte, mas assim... Tem psicólogos que usam só o questionário. Tem psicólogos que não usam. Mas, na minha visão, eu acho que é um norte muito bom. Mas nada na mente humana é absoluto. Exatamente. E ponto, sabe? Aquela coisa de botar em caixinha de novo. Nada é assim. Então, eu falei de 2, 3 esquemas aqui meus. Eu tenho mais. E a gente pode fazer mais encontros aqui pra falar de diversas coisas. Eu provavelmente também tenho mais. Com certeza, porque a gente tem... Quando a gente fala desses esquemas especificamente, abandono, desconfiança e abuso, a gente tá falando de esquemas de primeiro domínio. O que isso significa? A gente divide esses 18 esquemas em 5 domínios diferentes, que cada um vai especificar mais ou menos qual foi a necessidade básica que faltou ali. O primeiro é o mais primitivo, realmente o primeiro domínio que vem lá atrás, no início da nossa infância, que é a necessidade de segurança, estabilidade. E quando a gente tem um prejuízo nesse primeiro domínio, geralmente pode acarretar ali outros esquemas. Então, hoje eu entendo que o meu abandono me fez desenvolver um esquema de autossacrifício para suprir ele. O que é o autossacrifício? Eu vou priorizar a necessidade do outro, suprir as necessidades do outro acima da minha. Vou me autossacrificar para suprir suas necessidades. E aí eu entendi que assim, ao longo do meu desenvolvimento... Trazendo para cá, assim, muito padrão de personalidade codependente que eu trato, viu, gente? Autossacrifício é um... esquema. E assim, tem tanta gente com autossacrifício. Mães. É o esquema das mães, gente. Se você é assim, mãe... quando a gente fala da psicologia, né? Dentro da psicologia, dentro da codependência, né? Personalidades codependentes fazem psicologia, assistência social, enfermagem, porque elas estão sempre se sacrificando pelo outro. Sim. Bruninha, estamos chegando aqui no final, infelizmente, do nosso encontro. Foi muita coisa hoje que a gente pôde, né? Desenvolver, né? E dar um pontapé inicial nessa coisa do entendimento, né? Tanto da terapia do esquema, que hoje são poucas pessoas que conhecem, quanto com relação dessa química esquemática, né? E aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo e também qual o momento que você diria para essas pessoas que é o momento delas buscarem ajuda? Então, assim, uma mensagem final. Tá ótimo. Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. Foi uma experiência maravilhosa estar aqui falando de um tema que eu amo tanto. E para vocês aí de casa que estão assistindo, eu acho que esse final de ano sempre mexe muito com a gente, mas eu gostaria de desejar para vocês no Natal, para além de presentes materiais, que vocês consigam um espaço seguro na terapia,
para se autoconhecer, para se autoacolher, que vocês consigam acessar essa criança vulnerável de vocês que sofre, que tá machucada e acolhê-la também. Que vocês possam ser para ela o adulto saudável que às vezes ela não teve lá atrás. Que vocês consigam impor seus limites. Muitas vezes a gente deixa de impor nossos limites para agradar, porque a gente não aprendeu a falar não, mas que nesse final do ano você consiga falar os seus nãos, escolher as suas batalhas e se posicionar. E entender que não existe dedo podre, não existe botar em caixinhas, mas que a gente tem sempre um caminho novo para descobrir e para trilhar. E que a terapia é um lugar seguro para você entender quais são esses padrões que estão te atrapalhando há tanto tempo na sua vida. Quando começar a terapia? Ontem. Todo mundo merece esse espaço, todo mundo merece esse autoconhecimento, então se dê de presente isso também. Um lugar seguro para você se autoconhecer, para você ser acolhido e para encontrar um adulto saudável, uma versão mais funcional, mais fortalecida de você mesmo, que às vezes você nem conhece. É isso, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com você. Obrigada, Bruna, e quero agradecer vocês também, dizer para vocês que como que a psicologia hoje, né, vem num crescimento. Acho que dá para notar que a gente hoje teve aqui com uma menina com muito conhecimento, né, com muito preparo para caminhar, né, nessa jornada que é o comportamento humano, que é o cuidado do outro, e que venham muitas meninas aí trazendo muita possibilidade de ajuda para a criança ferida de todos vocês. Obrigada.